Oi, pessoal, bom estarmos juntos novamente. Hoje eu resolvi gravar os 2 vídeos seguidos, né? Gravei há pouco o vídeo anterior que vocês já assistiram, da força, e agora vamos falar sobre o enforcado. Espero assim que vocês tenham percebido a profundidade do arcano da força, a mensagem que ele traz no sentido de como nós podemos trabalhar internamente com esse poder para que possamos externamente criarmos um ambiente de harmonia à nossa volta, né? Eu acho que a carta traz muito isso, é o trabalho interno para que você possa viver bem no externo. E expandir todo esse sentimento, esse potencial que nós temos nos relacionamentos externos, né? Então, acho que é importante a gente ter essa reflexão em relação à força. Mas hoje a nossa conversa não é sobre a força, a nossa conversa é sobre o enforcado, o arcano 12. Aqui nós vamos trabalhar com os mesmos tarôs, os mesmos decks, né? As mesmas lâminas, né? Que nós trabalhamos. O do 8, o do 7 Lights e o do mitológico. Então vamos lá. Esse arcano ele tem o nome de ou pendurado ou enforcado. Vocês vão ver com esses dois... Em geral, esses 2 nomes, tá? É o arcano 12. E nós temos aqui, né, um homem, né, que está pendurado de cabeça para baixo, né? É muito interessante porque quando a gente olha para a carta, a gente não vê esse aprisionamento, vamos dizer assim, como uma forma agressiva. Ele está ali contra a vontade dele. Ao contrário, né? Ele tem inclusive em volta da cabeça como se fosse uma auréola, né? Não sei o nome disso. Em volta dele, né? Eu esqueci o nome. De luz, né? Como se tivesse ali potencializando a importância da consciência, vamos dizer assim, levando luz à consciência. E o aspecto interessante é que ele está preso, mas ele está com uma perna solta, né? E ele só está preso por uma perna, e os braços estão atrás presos, mas nada com que ele não consiga se libertar. Nós temos aqui plantas, né? O do 7 Lights também, a diferença é que ele está aqui numa visão mais noturna, né? E o do 8 não faz menção à noite. Mas a gente vê a mesma posição das pernas. Ops! Estava de cabeça para baixo. A mesma posição das pernas, formando 4, né, que simboliza a matéria e a demonstração de que ele está aqui, neste mundo material. E buscando, e aí a gente vai para essa visão dele para o alto, né, para onde que ele está olhando, né, para cima. Então, é um trabalho, né, de iluminação, vamos dizer assim, da consciência humana, iluminação do ego, né? É muito interessante porque é uma carta que tem como símbolo o sacro ofício, ou o sacrifício, mas não o sacrifício do sofrimento, mas o sacrifício do ego. Porque no momento em que eu experimento olhar as coisas de uma forma mais ampla, né,
eu literalmente abro para as possibilidades infinitas que o próprio cosmos nos possibilita. É como se fosse essa energia maior disponível para ser acessada. E quando eu mudo o meu ângulo de visão, que eu saio dos apegos, dos padrões, das formas de pensamento altamente arraigadas, que podem ser adotadas ou não, quando eu abro mão dessas crenças que me limitam para enxergar a coisa, né, de uma forma mais ampla e até usando essa iluminação para que eu possa ter essa visão de possibilidades, eu expando a consciência. Então, o enforcado, ele traz aquele momento em que você precisa parar. Então, ele remete a uma parada obrigatória de revisão, de reavaliação. É o sacrifício de parar um pouco naquele momento da vida, descansar o ego para que você possa expandir, né? Então essa carta é uma carta extremamente importante na jornada do louco, porque é o momento em que ele faz a reavaliação de tudo aquilo que ele precisa se desapegar, de tudo aquilo que ele precisa sacrificar em prol da sua própria expansão, da sua própria iluminação. E isso a gente não consegue fazer em movimento, porque em movimento nós estamos ali, no jogo. Isso a gente precisa parar e avaliar tudo aquilo que não serve mais. Todas aquelas crenças, todos aqueles padrões mentais que não atendem mais, que não funcionam mais nesse momento da minha vida, para que eu possa expandir. Então, aqui no mitológico, a gente tem, né, Prometeu acorrentado, mas ele está na mesma situação, ele está olhando para cima, ele está olhando para o cosmos, e ele está preso com uma perna só também, os braços estão presos, mas não há nenhuma corrente forte. A qualquer momento ele poderia se desapegar daquilo ali. Então, a própria prisão, o que prende não é nada externo, são as próprias correntes internas, as ataduras internas, que nos fazem muitas vezes seguir naquele caminho da teimosia, do vitimismo. Mas é assim porque isso não depende de mim, tudo isso já está definido previamente, eu não consigo fazer nada, e fica parado ali naquele disco arranhado, vamos dizer assim, que não cria nenhum movimento de mudança. Então esse é o lado do enforcado que nos traz essa reavaliação no sentido de que quais são os meus apegos, o que efetivamente eu preciso deixar ir, né? Me desapegar, né? Para que eu possa expandir, para que eu possa enxergar aquela situação de uma outra forma, de uma outra maneira, acessar todo esse ilimitado dessa energia do todo, do cosmos, que está disponível para mim. E eu consiga efetivamente criar novas possibilidades na minha vida. E para o novo entrar, o velho tem que sair. Então eu preciso efetivamente deixar ir tudo aquilo que está me limitando, que está me prendendo, que está me acorrentando, para que eu possa aí sim fazer a grande transformação que vem no próximo arcano. Finalizar este ciclo para começar um novo ciclo na vida e dar prosseguimento a todo esse movimento, a toda essa transformação que é a grande proposta da nossa vida aqui, né? Então, olhar para
ele é uma carta que, enquanto a força remete muito à questão do sentimento, da emoção, o enforcado traz a questão mais do mental, né? do enxergar com a visão do eu superior, da mente superior e não da mente inferior. Então ele meio que dá uma descansada no ego e diz, não, eu quero ver além, eu preciso ver além. Tem que existir algo a mais do que aquilo que eu estou enxergando. E no momento em que eu me abro para esse exercício, eu efetivamente expando a minha consciência e consigo ver a vida com o olhar da mente superior. E aí eu visualizo novas possibilidades, novas formas de ver e de sentir a vida, né? Então é um exercício que em algum momento a gente aceita que tem esses paradigmas, da mesma forma que na força a gente aceita que tem aqueles sentimentos instintivos e que eles sim se manifestam na nossa vida, da mesma forma que as nossas crenças se manifestam também na nossa vida. No momento em que eu aceito isso, aceito que tenho e começo o movimento de eliminar esses padrões, eu começo a expandir e a enxergar as coisas de uma forma diferente. É muito interessante que eu trouxe aqui a afirmação desse arcano, eu vou ler para vocês porque realmente é muito interessante. Então, a afirmação para o enforcado é: eu renuncio a todos os meus antigos apegos, preconceitos e temores. Abandono tudo que me inibe o crescimento. Tenho fé em que o sacrifício que faço das limitações do conhecido me conduzirá a novas e abundantes recompensas e realizações. Muito interessante isso, né? Eu acho essa afirmação assim, muito forte e muito significativa no momento de vida que a gente está vivendo, da necessidade realmente de expandir a consciência, de enxergar as coisas de uma forma diferente e de abdicar de tudo aquilo que me acorrenta, que me limita, né? Então, um convite a uma reflexão com o enforcado é o que eu acho que me limita, que crenças que me impedem de ir adiante. Qualquer sintoma de medo é uma crença limitante. E é importante a gente olhar para isso, para que a gente possa ir além, né? Enxergar além dos medos do ego, das limitações do ego, para que a gente possa avançar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do enforcado e dá uma refletida sobre isso, porque é uma reflexão importante para o próximo arcano, que é o da morte, de efetivamente fazer as transformações que precisam ser feitas. Tá bom? Um abraço, gente. Namastê, amor e luz, e até o próximo.